Olá, estudantes do nono ano. Então, vamos continuar aqui na nossa aula de número 11, falar hoje sobre a Era Vargas, nacionalismo, oposição e crise política. Então, continuando aqui, a Era Vargas, nas duas últimas aulas tratamos desse tema. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva e comente aqui no vídeo de que escola que você é, de qual cidade e estado do Brasil você está assistindo esta aula. Então, vamos lá para o conteúdo, que é nacionalismo durante a Era Vargas, oposições políticas a Getúlio Vargas e a morte de Getúlio Vargas. Os objetivos: entender as políticas nacionalistas adotadas por Getúlio Vargas, analisar a atuação dos grupos de oposição política durante o governo Vargas e identificar as causas e consequências da morte de Getúlio Vargas. Então, a primeira coisa que nós vamos ver aqui, que a forte oposição política que o Getúlio Vargas ele sofria, ela vai estar muito bem clara e dividida para nós. Vamos ver aqui o que o texto está nos falando. Desde o início do governo Vargas, não havia consenso na política. Destacamos dois grupos distintos da época que, de forma diferentes, fizeram oposição em alguns momentos a Getúlio Vargas. A A e B, que é a Ação Integralista Brasileira, de cunho fascista, e a ANL, Aliança Nacional Libertadora, liderada por Luiz Carlos Prestes e pelo Partido Comunista. Então, nós temos aqui dois grupos, claramente, que em determinados momentos fizeram oposições a Getúlio Vargas, ou fizeram oposição a Getúlio Vargas. Então, um grupo de cunho fascista, que é a A e B, e um grupo de cunho comunista, que é a ANL. Então, vamos ver como que desenrola aqui essa história. Ideias defendidas pelos grupos. Primeiro, a A e B. Liderada por Plínio Salgado, então já guarda esse nome aí para você, Plínio Salgado, um grande líder desse movimento, defendia a ideologia fascista inspirada em regimes totalitários europeus. Propagava valores nacionalistas, autoritarismo e anticomunismo. Tinha como símbolo a saudação a Nauê e um uniforme típico, organizando-se de forma paramilitar. Então, nós temos aqui a A e B, cunho fascista, liderado por Plínio Salgado, e o principal valor desse grupo era o nacionalismo, e ele era claramente anticomunista. Agora, a ANL, que era liderada por Luiz Carlos Prestes e pelo Partido Comunista, a ANL tinha uma orientação comunista, buscava a defesa dos interesses populares, combate à opressão e justiça social. Tinha forte engajamento na luta contra as desigualdades e injustiças, inspirados nas ideias marxistas. Então, baseado ali nas ideias de Karl Marx, a gente lembra que nesse período aí nós já tínhamos ali a União Soviética já muito forte. Então, essa ideia comunista passou a ser difundida de uma forma mais ampla no mundo todo. Então, a ANL, liderada por Luiz Carlos Prestes, era um movimento com orientação comunista, tá certo? E baseado nos ideais marxistas. Posicionamento dos grupos diante das mobilizações político-militares de 1930. A A e B apoiou o golpe de 30, vendo em Vargas um líder capaz de implementar suas ideias nacionalistas e autoritárias. Colaborou com o novo governo, aliando-se aos interesses do Estado Novo e contribuindo para a formação de um Estado mais centralizado. A ANL, inicialmente, apoiou o movimento contra a oligarquia, mas logo se desencantou com a guinada autoritária de Vargas. A ANL tornou-se opositora do governo, especialmente após a repressão
a intentona comunista de 1935, liderada por membros da ANL. Então, olha só que interessante. Então, em 1930, nós tivemos um golpe que não deixou Júlio Prestes assumir a presidência e o grupo de Vargas assume. As oligarquias, elas dominavam a política do país. Então, esses dois movimentos, tanto a AIB como a ANL, foram favoráveis ao golpe que Vargas acabou dando ali em Júlio Prestes e nos governos oligárquicos, rompendo lá com a histórica política, por exemplo, do café com leite. Então, é interessante a gente ver que, a princípio, ambos os grupos apoiaram Vargas no poder e, ao longo do tempo, eles foram se afastando em momentos diferentes e por causas diferentes também. Seguindo aqui, ações políticas dos grupos ao longo do Estado Novo. A AIB. Durante o Estado Novo, a AIB foi incorporada ao governo, perdendo sua autonomia. Então, eles perderam aí durante esse governo, o Estado Novo, que é o período de ditadura Vargas, eles perderam a autonomia naturalmente. Com o fortalecimento do autoritarismo, as atividades da AIB foram suprimidas e o grupo perdeu total relevância política. Já a ANL, após ser declarada ilegal, a ANL foi perseguida pelo governo. Muitos de seus líderes foram presos, incluindo Luiz Carlos Prestes, que passou anos na prisão, marcando a repressão contra movimentos de esquerda no Brasil. Nacionalismo. Durante a era Vargas, houve uma ênfase na promoção do Estado como agente central na consolidação da unidade nacional. O governo implementou política centralizadora, consolidando o poder nas mãos do Estado. O nacionalismo político visava superar as divisões regionais e fortalecer a autoridade do governo central. A promoção da cultura brasileira foi um aspecto fundamental do nacionalismo varguista. O governo buscou consolidar um projeto de identidade nacional, promovendo valores, símbolos e tradições brasileiras. A exaltação de elementos culturais, como o carnaval e o futebol, foram estratégias para fortalecer o sentimento de pertencimento. Industrialização e desenvolvimento econômico. Vargas implementou políticas de industrialização para reduzir a dependência do país em relação às potências estrangeiras. O incentivo à industrialização visava fortalecer a economia nacional, criar empregos e posicionar o Brasil como uma nação autossuficiente. A questão dos Estados Unidos, olha só. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, o governo de Getúlio Vargas tornou-se insustentável. A pressão norte-americana, visando promover a redemocratização e criticar o intervencionismo econômico do governo, ganhou adeptos, principalmente entre políticos e parte da elite. Apesar do chamado queremismo, movimento favorável à permanência de Vargas na presidência, um golpe de Estado foi articulado. Ele levou à renúncia do presidente em novembro de 1945. As eleições levaram à presidência o general Dutra, que em 46 restabeleceu o processo eleitoral, voto secreto para ambos os sexos, desde que alfabetizados. Dutra manteve aspectos da legislação trabalhista criadas por Vargas e deu maior poder ao Congresso Nacional. No período da Guerra Fria, o Brasil passou a apoiar quem? Os Estados Unidos, privilegiando uma política econômica com abertura ao capital estrangeiro. No entanto, isso não impediu o aumento da inflação e o congelamento de salários e não houve melhoria na condição de vida da população. Então, em 1950, Getúlio Vargas foi eleito presidente nas eleições diretas, iniciando seu mandato em 51. Soube explorar em sua campanha a crise econômica no período, em contrastes
com as realizações trabalhistas feitas em seu governo. Nesse novo mandato, o nacionalismo econômico foi a política adotada por Vargas, com o objetivo de controlar o capital nacional e os recursos naturais pelo Estado. Havia oposição aos projetos de Vargas por parte de políticos e empresários que criaram uma ampla campanha contra Getúlio. Os opositores chegaram a acusar o presidente de ser o mandante do crime da Rua Toneleiro, famosíssimo, né, que foi um atentado contra o líder da oposição, Carlos Lacerda, em 5 de agosto de 54, e passaram a exigir a sua renúncia. Pressionado, Vargas tirou a sua própria vida em 24 de agosto de 54, deixando uma carta-testamento que explicava suas razões. Então, nós vamos ver aqui uma imagem agora. Observaram aqui, então, a legenda, né, das imagens que retratam dois momentos aí distintos desse período de Vargas, um de 51 e um de 54. E agora vamos fazer a leitura da famosa Carta Testamento. Mais uma vez, as forças e os interesses contra o povo coordenaram-se e novamente se desencadearam sobre mim. Não me acusam, insultam, não me combatem, caluniam, e não me dão o direito de defesa. Precisam sufocar a minha voz e impedir a minha ação, para que eu não continue a defender, como sempre defendi, o povo e principalmente os humildes. Sigo o destino que me é imposto. A campanha subterrânea dos grupos internacionais aliou-se ao dos grupos nacionais revoltados contra o regime de garantia do trabalho. Contra a justiça da revisão do salário mínimo, se desencadearam os ódios. Quis criar a liberdade nacional na potencialização das nossas riquezas através da Petrobras e mal começa esta a funcionar. Tenho lutado mês a mês, dia a dia, hora a hora, resistindo a uma pressão constante. Nada mais vos posso dar, a não ser meu sangue. Se as aves de rapina querem o sangue de alguém, querem continuar sugando o povo brasileiro, eu ofereço em holocausto a minha vida. Eu vos dei a minha vida. Agora vos ofereço a minha morte. Nada receio. Serenamente dou o primeiro passo no caminho da eternidade e saio da vida para entrar na história. Getúlio Vargas, Rio de Janeiro, 24 de agosto de 1954. Após termos analisados os documentos históricos, juntamente aí, que você vai analisar com o seu professor ou com as suas consultas aí na internet, vamos dar uma olhada aqui do que você pode criar, né? Você pode criar frases que resumam o que compreendeu sobre a chamada Era Vargas. A gente viu que é um período muito longo, e aí para te ajudar aí nos estudos, você pode seguir essas orientações aqui que estão aparecendo na tela para você, né? Se você não tiver em grupo, você pode fazer de forma individual aí e buscar mais informações nas redes sociais sobre a Era Vargas. Até aqui no canal Ale Moraes TV tem vídeos exclusivos da Era Vargas, que foge dessa linha didática acadêmica que esses vídeos aqui trazem, e traz algo mais desplugado aí, mais para pré-vestibular ou para aprendizado de história fora dessas linhas didáticas. Você também pode buscar e pesquisar esses vídeos da Era Vargas. Então, na aula de hoje, analisamos as oposições políticas de Getúlio Vargas, compreendendo as ideias da AIB e da ANL. Exploramos a política nacionalista durante a Era Vargas, examinando como o governo buscava fortalecer a identidade nacional, promover a industrialização e a autonomia econômica,
Compreendemos os desafios enfrentados por Getúlio Vargas, destacando a oposição à sua política econômica e os eventos que culminaram em sua renúncia e suicídio. Aqui então agora vou passar aí na tela para vocês as referências desta aula. Então, esse foi mais um vídeo aqui do canal Ale Moraes TV, no 9º ano, com a Era Vargas, nacionalismo, oposição e crise política. Então se inscreva no canal, compartilhe o vídeo e mande aí nos comentários da onde você é, se você é de alguma escola, de qual escola você está estudando agora. Forte abraço a todos, fiquem com Deus, tchau, tchau.